E o São Paulo conseguiu ser eliminado pelo Mirassol no maior vexame da era Leco. E olha que foram vários. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar as consequências dessa queda, com possibilidade de demissões no departamento de futebol. Preciso te falar também do Corinthians, que pode praticamente já estar na final, caso consiga passar pelo Red Bull Bragantino. Tem detalhes da classificação do Palmeiras para a fase de semifinal, além de novidades no Campeonato Mineiro, com o Cruzeiro eliminado. O Cruzeiro vai disputar o Troféu Independência e o Atlético Mineiro classificado, mas em terceiro lugar. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco para você, queria pedir para assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e o mais importante, clique no link da descrição desse vídeo e vire membro do canal do Nicola, primeiro porque você dá uma bela contribuição para que o canal do Nicola continue crescendo, e depois porque passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo participar do bolão do Nicola, além de logo mais de participar do Cartola FC, que também vai estar aqui no canal do Nicola, beleza? Bom, quero começar esse vídeo falando sobre o Campeonato Mineiro, que teve na noite dessa quarta-feira definições a respeito da fase de mata-mata. O Cruzeiro até venceu a Caldense por 1-0 fora de casa, na casa da Caldense, mas não conseguiu a classificação para a próxima fase. Precisava de 3 gols, 3-0, fez o primeiro aos 15 com o Regis, até deu a impressão de que conseguiria, de que haveria tempo, mas acabou esbarrando nas deficiências de um elenco que ainda está sendo montado e terminou o Campeonato Mineiro na 5ª colocação, até por isso vai ter de disputar o Troféu Independência, pega nas semifinais o Patrocinense. É a pior posição do Cruzeiro no Campeonato Mineiro desde 1963. E na noite em que o Cruzeiro foi eliminado, o Atlético Mineiro garantiu a 3ª colocação, depois de passear contra o Patrocinense. Vitória por 4-0, com gols todos no primeiro tempo. O último gol foi contra do Pedro Rosa. Antes, Natan, Arana e Savarino já haviam aberto o placar, 3 primeiros gols nos 15 minutos iniciais. No final do jogo, o Sampaoli chegou a afirmar que tem muito a evoluir e concordo com ele. Tem jogador estreando, por exemplo, como o Keno, que fez sua primeira aparição ainda bem longe no aspecto físico. O Bueno, zagueiro, ainda nem foi utilizado. E no final da partida, o presidente Sérgio Sete Câmara tuitou, confirmando a contratação do Mariano, algo que você soube há bastante tempo e com exclusividade aqui no canal do Nicola. A vitória do Galo no Mineirão foi assistida por quase 2.000 pessoas, ou melhor, a imagem de quase 2.000 pessoas. Isso porque o Galo fez uma promoção, vendeu totens com imagens de torcedores, e a gente teve uma arrecadação pro Atlético por conta dessa ação de R$92 mil. E o detalhe é que entre essas figuras tinha uma de Itair Machado, ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro. Há quem brinque que ele fez tão mal ao Cruzeiro que só pode ser atleticano, e provavelmente alguém pagou para que a imagem dele pudesse ser utilizada nesse jogo. Para completar, preciso te contar que com esses 3 pontos o Galo foi a 22 e terminou na 3ª colocação da classificação geral. Primeiro lugar do Tombense, segundo lugar do América Mineiro, o Galo em terceiro e a Caldense na 4ª posição. As semifinais do Campeonato Mineiro tem o primeiro contra o quarto, ou seja, Tombense versus Caldense, o segundo contra o terceiro, América versus Atlético Mineiro. A vantagem dos times com melhor campanha é a possibilidade de jogar por 2 empates, semifinais em 2 jogos, ou então por 2 resultados iguais, uma derrota e uma vitória que com o saldo de gols fique da mesma maneira. Então, se por exemplo, o América Mineiro vence o primeiro jogo por 2-1 e toma um 4-3 no segundo, é o América que vai para a final, porque no saldo de gols, o time de melhor campanha acaba sendo beneficiado. Quero falar agora sobre a classificação do Palmeiras para as semifinais do Campeonato Paulista, vitória por 2-0 na noite dessa quarta-feira, em cima do Santo André, no Allianz Parque. Vitória nada convincente, os gols marcados aos 42 e aos 48 do segundo tempo. Primeiro gol do Felipe Melo de cabeça, ele toca de cabeça, a bola ainda desvia num zagueiro do Santo André e entra. O segundo gol, num rebote do goleiro Marcos Rocha, só empurrou para dentro do gol. Jogo em que o Palmeiras teve mais posse de bola, na casa dos 70%, e terminou com menos finalizações do que o Santo André. E toda essa dificuldade do Palmeiras passa por um momento de pouca inspiração do time, mas também pela escalação de Vanderlei Luxemburgo, que começou o jogo com 3 volantes. Patrick de Paula, também teve o Gabriel Menino e o Ramires. O Bruno Henrique foi a grande surpresa da escalação no banco de reservas. Com esse time pouco criativo, o Palmeiras fez um primeiro tempo horroroso. Uma única chance mais perigosa com o William. No segundo tempo, o Palmeiras volta com o Lucas Lima e Scarpa. O Luxemburgo ainda promove outras mudanças. O Felipe Melo termina o jogo como meio-campista. E aí, meio que na base do abafa, na bola parada, Verdão conseguiu a classificação. Ao menos fez sua parte, ao contrário do São Paulo, de quem eu vou falar daqui a pouco.
Bora contar sobre o Corinthians, que joga só nessa quinta-feira, tem o adversário mais complicado entre todos os grandes de São Paulo, pega o Red Bull Bragantino, mas se passar, terá como adversário na semifinal o Mirassol. É que o Corinthians nesse momento tem 17 pontos, caso vença vai chegar a 20, mesma pontuação do Mirassol. Vai estar eliminando também aquele de melhor campanha. Red Bull Bragantino é o único que ainda pode ultrapassar o Palmeiras na classificação geral dos pontos. E aí só para você entender tudo que eu estou falando, para que a gente tenha o efeito e a definição das semifinais, vai valer a melhor campanha dos times, a somatória da fase de grupos com as pontuações das quartas de final. Nesse exato momento a gente tem o Palmeiras com 25 pontos, o Mirassol com 20, são os dois times classificados. Corinthians tem 17, vencendo e eliminando o Red Bull Bragantino, vai a 20 e vai ficar à frente do Mirassol. Eles vão, na pior das hipóteses, para o Corinthians empatar em saldo de gols se a vitória do Corinthians for por um gol de diferença, mas o Corinthians tem mais gols marcados do que o Mirassol. Então a gente teria, nesse caso, da vitória do Corinthians e da classificação em cima do Red Bull Bragantino, o Palmeiras com a melhor campanha com 25, Corinthians com a segunda melhor campanha com 20, o Mirassol na terceira colocação também com 20 pontos, e aí a definição entre Santos e Ponte Preta, o Santos tem 16 pontos, a Ponte Preta tem 13. Aquele que vencer será o adversário do Palmeiras, e isso levando em consideração a vitória do Corinthians. O que eu quero dizer é que um time que estava praticamente eliminado antes da volta da competição, o Corinthians precisava de alguns milagres para conseguir a classificação para a fase de mata-mata, viu a partir da derrota do São Paulo pro Mirassol a possibilidade de enfrentar um pequeno e, com uma vitória, chegar à final do Campeonato Paulista. Aquela história do deixou chegar parece, aos poucos, que vai se fazendo presente mais uma vez para o Timão. Em cima dessas projeções que eu já estou fazendo, a única chance de a gente ter um confronto entre Mirassol e Santos é em caso de vitória do Santos e a classificação do Corinthians contra o Red Bull Bragantino depois de um empate no tempo normal e vitória do Corinthians nos pênaltis. Aí nesse caso a gente teria o Palmeiras em primeiro com 25 pontos, o Mirassol em segundo com 20, o Santos com a vitória passando para 19 e o Corinthians se classificando com 18 pontos, 17 da primeira fase e o ponto conquistado no empate contra o Red Bull Bragantino. Se o Red Bull Bragantino eliminar o Corinthians, muda toda essa história. É ele quem vai para a primeira colocação, levando em consideração que vence o Corinthians no tempo normal, ele chega a 26 contra 25 do Palmeiras, pontos obviamente. E aí a gente teria o Red Bull Bragantino enfrentando o vencedor do confronto entre Santos e Ponte Preta e sobrando para o Palmeiras a oportunidade de enfrentar o Mirassol na semifinal. Bora tentar explicar o maior vexame da era Leco à frente do São Paulo, e olha que já haviam sido vários, mas dessa vez o tricolor caprichou. Conseguiu perder em casa para o Mirassol 3-2, saiu perdendo por 2-0, empatou com diferença de 1 minuto entre o primeiro gol e o segundo, mas na etapa final, depois de pressionar, tomou o gol que determinou o 3-2 e a eliminação em plena fase de quartas de final para um pequenino Mirassol. Pequenino e esforçado e com todas as dificuldades do mundo, o que só reforça o peso dessa eliminação. O Mirassol perdeu 18 jogadores em relação ao grupo que havia iniciado o Campeonato Paulista em meio à paralisação por conta da pandemia do coronavírus. 18 jogadores foram embora, entre eles 8 titulares. Quer mais? Tem mais informação triste para o torcedor do São Paulo. O Mirassol só contou, nesse atual jogo, com 7 atletas dos 28 que foram inscritos naquela relação inicial. Desses 7, só 3 titulares, tá? Vai anotando. Tem mais informações importantes. Algumas das contratações feitas pelo Mirassol foram realizadas só na semana passada, e entre elas do Zé Roberto, que marcou 2 gols. O Zé Roberto chegou ao Mirassol só para se tratar, para terminar um tratamento. Por falta de gente, e até porque ele conseguiu se recuperar, perguntaram se ele não queria ser inscrito, e foi assim que o Zé Roberto, o grande herói da classificação do Mirassol, acabou sendo inscrito no Campeonato Paulista. Para finalizar, o Mirassol precisou enxertar com garotos que disputaram a Copa São Paulo de Juniores esse elenco para a reta final do Campeonato Paulista. Havia pouca expectativa em relação ao que o Mirassol poderia fazer, especialmente depois dos 2 jogos que marcaram as últimas partidas da fase de grupos em que o Mirassol nem marcou gols, mas veio o São Paulo em uma vitória por 3-2 que rendeu toda a comemoração do mundo para o time de Mirassol. Antes de te falar sobre outros fiascos da era Leco e das consequências de possíveis mexidas nas próximas horas no departamento de futebol, quero analisar um pouco o jogo. Partida que terminou com o São Paulo finalizando 23 vezes contra apenas 4 finalizações do Mirassol. O problema foi a pontaria de um do Mirassol contra a não pontaria de outro São Paulo. Dessas 23 finalizações do tricolor, só 8 foram no gol e 2 se transformaram em gol. Já o Mirassol finalizou 4 vezes, como eu já contei, as 4 no alvo, sendo 3 delas ultrapassando o Thiago Volpi e garantindo gols. E o jogo em si mostrou um São Paulo com muitas dificuldades na criação. Foram vários os chuveirinhos de todas as partes do campo, da direita, da esquerda, do centro.
era um São Paulo que não conseguia passar pela marcação do bom time organizado pelo Ricardo Catalá, olho no Ricardo Catalá, muito bom treinador, que armou uma defesa sólida e que ia tentando nos contra-ataques. O primeiro tempo do Mirassol foi melhor do que o segundo tempo. O Mirassol pouco incomodou na etapa final, mas diante de uma melhor pontaria do que o adversário, o Mirassol acabou merecendo uma classificação absolutamente surpreendente. E agora chegou a hora de falar sobre Leco, o pior presidente da história do São Paulo. Ele vai completar em outubro 5 anos à frente do clube, nenhum título. Ele vai embora, vai deixar o clube em dezembro sem conquistar qualquer taça, até porque o Campeonato Paulista era a última chance de o São Paulo e do Leco ganhar alguma coisa no ano de 2020. Vale a lembrança de que o Campeonato Brasileiro só será finalizado em 2021, assim como a Libertadores da América. O pior não é isso, o pior foram os vexames dados pelo tricolor na era Leco. Foram no total 14 eliminações em mata-mata. São Paulo caiu para times bem pequenos ou bem menores do que ele. Quero citar alguns desses times. O Mirassol, para mim, o pior de todos, por conta de todas essas circunstâncias, de um adversário que até a semana passada não tinha time completo para enfrentar o tricolor. Teve também quedas contra Bragantino, Audax, Juventude, Defensa e Justiça, Colón, todos os adversários, seja no Brasil ou no exterior, com muito menos tradição do que o São Paulo. Para completar, queria te contar que o Leco teve 15 técnicos diferentes enquanto foi presidente. Estou incluindo nessa conta o Milton Cruz e o Pintado, que estiveram como técnicos interinos. Além dessas trocas frenéticas e da falta de títulos, queria destacar também o fato de o São Paulo perder receita a cada ano, ou seja, ter uma capacidade cada vez menor de arrecadar dinheiro de ano para ano, ao contrário dos gastos. O clube ganha menos e gasta mais ano após ano, muito por conta das contratações, quase todas não dando certo, até porque várias das contratações feitas pelo Leco, pelo Raí, pelo Alexandre Pássaro e pelo Lugano são para atender desejos dos torcedores. Por fim, mas não menos importante, São Paulo vai terminar essa temporada completando 15 anos de jejum sem título do Campeonato Paulista. É o 5º time paulista que já foi campeão com maior jejum, só atrás da Portuguesa, com 47 anos, da Inter de Limeira, com 34 anos, do Bragantino, que já completou 29 anos sem conquista, além do São Caetano, com 16 anos sem taça. E a pergunta que não quer calar é, o São Paulo vai ou não promover mudanças, vai demitir pessoas, seja membros da comissão técnica, da diretoria? O que eu ouvi de uma pessoa muito próxima ao Leco é que certamente não haveria qualquer novidade na madrugada de quarta para quinta-feira. O Leco é avesso à ideia de tomar decisões de cabeça quente, então ele preferiu deixar o Morumbi e voltar para casa, conversar com alguns amigos mais próximos, com os familiares, antes de optar pelo que ele vai fazer. Se vai manter todo mundo, e quando eu falo todo mundo eu digo sobre o Fernando Diniz e sua comissão técnica, mas também sobre os homens que o auxiliam no departamento de futebol. A pressão desde o ano passado é muito grande em cima do Raí, diretor executivo de futebol do Tricolor, que o próprio Leco inventou, afinal de contas, a experiência do Raí. Apesar de ser um ídolo enorme dentro do São Paulo, a experiência como um gestor de futebol era mínima, quase não existia, se resumia a 3 meses em que ele ficou à frente das categorias de base do São Paulo. Os outros 2 parceiros do Raí, à frente do futebol do São Paulo, também tinham experiência quase nenhuma. Um deles, o Alexandre Pássaro, que era um homem do departamento jurídico e foi promovido a gerente. O outro, Lugano, que encerrou a carreira e virou diretor de relações internacionais e depois foi promovido para ficar um pouco mais perto do elenco. Dá para dizer que existe alguma tendência? Se depender dos membros do Conselho Deliberativo, vai haver mudanças pesadas. No grupo de WhatsApp dos conselheiros, desde a eliminação para o Mirassol, foram vários os pedidos de demissão, em especial do Fernando Diniz, do Raí e do Alexandre Pássaro. O Leco vai tentar contemporizar, o Leco vai tentar, na medida do possível, evitar demissões nessa quinta-feira. Mas se a pressão for muito grande, pode sobrar para o Fernando Diniz, que é a corda mais fraca de todo esse bolo. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho, porque a partir daí, toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, você é notificado. E para fechar, mas não menos importante, queria pedir para você clicar no link da descrição desse vídeo para virar membro do canal do Nicola. Você escolhe um dos 5 planos que a gente oferece para você. São uma série de vantagens, como por exemplo participar de lives exclusivas que acontecem sempre aos domingos ou receber as informações em primeira mão via WhatsApp. Beleza? A gente vê de tarde. Tchau, tchau!